Bom dia, bem-vindos a mais um webinário da Shure. Meu nome é Adinaldo Neves e eu trabalho com desenvolvimento de mercado para a América Latina. Hoje nós vamos falar de fundamentos de microfone, ou seja, aquelas características básicas que a gente precisa saber na hora que vai escolher um microfone para uma aplicação específica. Primeiro vamos começar por um conceito básico, né? O que é um microfone? Então, um microfone é um transdutor. É um equipamento que transforma um tipo de energia em outro tipo de energia. No caso do microfone, ele transforma a energia sonora em energia elétrica. Tá? Ele funciona basicamente, ou seja, um microfone dinâmico funciona basicamente como um alto-falante, só que o alto-falante é o contrário, ele transforma energia elétrica em pressão sonora. As antenas são outro tipo de transmissor, no caso transforma a radiofrequência em elétrica. Aplicações, bom, acho que todo mundo está vendo o webinar porque sabe quais são as aplicações do microfone, né? Mas ao vivo, gravação, instrumentos ou voz, produções, captação de ambiente, né? Eventos esportivos. Tipos de microfone. Então a gente vê aí, você vai numa loja, você vai no estúdio, você vai olhar um monte de tipo de microfone diferente e muitas vezes você fica na dúvida, né? O que faz a diferença de um microfone e outro? A primeira coisa é como ele gera a energia, como ele capta a pressão sonora e transforma aquilo em energia elétrica. O microfone dinâmico é o microfone mais popular e ele é basicamente um diafragma conectado a uma bobina em volta de um ímã. Quando eu falo no microfone, por exemplo, esse diafragma se move. Muito pouco, mas ele se move. Mais comum, ele vibra, né? E essa vibração da bobina nesse campo magnético gera eletricidade. Tá? Então é assim que existe. A Shure ela faz parte da história do desenvolvimento do microfone dinâmico. O primeiro microfone dinâmico unidirecional, ou seja, onde você teria uma certa direcionalidade nele, foi o Unidyne em 1939. Foi desenvolvido dentro dos laboratórios da Shure. A vantagem do microfone dinâmico, a primeira vantagem que ele tem é que ele suporta altos níveis de SPL, ou seja, pressão sonora, sem distorcer. Porque mecanicamente é praticamente impossível você colocar tanta pressão sonora num dinâmico que a bobina vai mover fora do ímã. Né? Diferente do alto-falante, por exemplo, que muitas vezes você coloca um alto-falante num amplificador muito potente e você acaba colando o cone na frente, esse tipo de coisa. No caso do microfone é praticamente impossível. Então a vantagem é que você pode colocar em alguma coisa que tem uma fonte sonora muito forte e mesmo assim ele não vai distorcer. Esse é o tipo de microfone, é o tipo de cápsula que a gente usa, por exemplo, no SM58. Tá, o SM58 já é a terceira geração do Unidyne e é basicamente o microfone mais utilizado no mundo, né? E até o mais copiado do mundo. A outra opção é um microfone condensador ou capacitivo, existem várias denominações para ele. Em termos de elemento, ele é um capacitor, ou seja, são duas placas com uma certa carga e a distância entre essas placas altera as características desse componente e altera as características do circuito onde esse componente está inserido. Tá? O condensador em si, ele não transforma energia. Ele é simplesmente um componente elétrico que varia as suas características. Então ele tem que estar inserido num circuito. Tá? E esse circuito tem que ser alimentado. Então essa é a primeira grande diferença do condensador. Ele precisa de alimentação. Os condensadores mais simples, muitas vezes pré-polarizado, né? O capacitor já tem uma carga, pode trabalhar até com uma pilha. Tá? Mas o modo mais popular de se trabalhar com condensador é com o Phantom Power. Tá? O Phantom Power é uma tensão DC de 48 volts que é aplicado no conector XLR. Tá? Então, em qualquer mixer,
em câmeras, basicamente em toda a entrada que é compatível com o microfone condensador, você tem a opção de Phantom Power. Tá? Os dinâmicos são imunes ao Phantom Power se o cabo for bem feito. Então não é problema você, por exemplo, ter o Phantom Power ligado e ligar o microfone dinâmico ali. Pelo menos no equipamento de boa qualidade. A vantagem do condensador é que, como o diafragma é muito mais fino, se a gente está falando em filmes de um tipo de plástico muito fino, então qualquer coisa balança ele, qualquer coisa vibra. Então ele é mais sensível. Tá? Ele também responde a mais altas frequências. Porque uma bobina tem um peso, no caso do dinâmico. Então, quando você tem uma passagem muito suave, um S, né? O dinâmico às vezes não vai te responder do jeito que você quer. Então, o condensador tem essa vantagem de ter uma resposta mais aberta. E como ele é muito mais sensível, você consegue passagens mais detalhadas. Tá? Nem sempre isso é desejável. Né? Muitas vezes, por exemplo, se eu estiver cantando num show e eu tenho um músico atrás, um percussionista ou alguma coisa assim, muitas vezes eu não quero que aquilo vaze no meu microfone. Né? E o condenser ele vaza muito mais do que o dinâmico. Então, e também, dependendo do ambiente que eu estou, dependendo do técnico que está operando, dependendo do meu monitor, o condenser pode te dar mais chance de feedback do que o dinâmico. Outro tipo de microfone, já não muito popular, é o microfone de fita. O microfone de fita é muito tradicional. Tá? Os primeiros microfones da história praticamente eram de fita, os primeiros microfones de qualidade. Tá? E ele, de certa forma, é o mesmo princípio, um princípio muito parecido do dinâmico. Tá? É uma fita que está imersa num campo magnético. Então, quando a gente fala, essa fita vibra e você gera eletricidade com isso. O microfone de fita tem uma característica natural dele, que ele é bidirecional, ou seja, ele capta pelos dois lados. Tá? A gente vai falar de padrão polar agora, daqui a pouco a gente vai especificar um pouco melhor sobre isso. E hoje em dia se usa microfone de fita quando você quer uma tonalidade bem diferente. Tá? Eu só queria confirmar com vocês se vocês continuam me vendo, porque caiu minha conexão VPN aqui. Eu queria só saber, você pode me botar nas questões aqui se vocês continuam me escutando e continuam vendo a apresentação. Tá, beleza então, tá ótimo, obrigado. Então o microfone de fita hoje ele é mais utilizado quando você quer um som diferenciado. Então você quer, às vezes até para reforçar uma voz, né, para você ter um som de guitarra, um amplificador de guitarra diferente, de metais, de um trompete diferente. Então os microfones de fita são utilizados nesse ambiente. São microfones mais caros. Então, normalmente quem compra um microfone de fita sabe o que está querendo. Então fala de padrão polar então. O que é padrão polar? Padrão polar é como o som é captado em volta do microfone. Se a gente pega um microfone clássico, por exemplo, um SM58, a gente está segurando o microfone e falando de frente para a cápsula. Se eu virar ele, eu vou sentir, e continuar falando, eu vou sentir que o nível baixa, ou seja, a intensidade baixa. Se eu falar na direção do conector, por exemplo, eu vou ver que eu praticamente não tenho nada. Tá? Isso é uma questão do padrão polar do microfone. Então, existem vários padrões polares, os mais populares são o omnidirecional e as variações do direcional. O omnidirecional, omni vem de todo, né? Então ele capta em todos os sentidos. O que tem um lado bom e tem um lado não tão bom.
O bom dele captar em todos os sentidos é que ele me perdoa muito mais um mau posicionamento do microfone. Por exemplo, um microfone de lapela. Eu coloco o microfone de lapela e se eu estiver usando um microfone direcional de lapela, ele tem que estar sempre apontado para a boca. Mas você põe ele na gravata, às vezes você põe ele na lapela do paletó, às vezes você põe na camisa. É um negócio complicado de você apontar ele sempre para o lugar certo. Então, um omnidirecional te ajuda nisso, porque ele capta muito mais aberto, independente do posicionamento, você vai ter um bom som. E ele tem uma outra característica muito interessante, que ele tem muito menos ruído de manuseio. Tá? Então, por exemplo, um ruído de roçado de roupa, um ruído de batida, né? Às vezes o microfone está na gravata e você encosta a mão, alguma coisa toca o microfone, ele não faz aquele tuque, né? Ele faz tem muito menos ruído mecânico. Por isso que ele é muito utilizado em teatro. Então, quando você vê uma peça de Broadway, um musical, tá? A preferência é pelo microfone omnidirecional. Agora, tem o seu lado negativo também, dependendo da aplicação. Se você estiver trabalhando numa aplicação de monitor é muito alto, onde você tem muito vazamento de PA, né? Onde a distância entre o microfone e a fonte sonora é muito grande, ou a fonte sonora não é potente o suficiente para que você tenha um sinal direto muito maior do que o sinal que vem do monitor, você está sujeito à retroalimentação, está sujeito à realimentação, a feedback. Tá? Então, muitas vezes, por exemplo, o microfone omnidirecional de mão não é o mais indicado para você cantar num palco, por exemplo, onde você tem monitores. Já o cardioide, primeiro, por que esse nome estranho, né? Cardioide lembra cardíaco, e é mais ou menos por aí mesmo. Ele é porque o padrão polar parece um coração, por isso que ele chama cardioide. Ou seja, não tem nada a ver com a parte técnica diretamente. Tá? Então o microfone cardioide, ele valoriza o que vem pela frente e tenta eliminar o que vem a 180 graus, ou seja, o que vem na direção do conector. Tá? Esse é o padrão polar do SM58, é o padrão polar de vários microfones, dos microfones mais populares do mundo. É o padrão polar mais popular. Ele tem a grande vantagem de ter a rejeição em 180 graus. Então, se você estiver falando de frente para um monitor, por exemplo, você consegue ouvir bem o monitor, mas o microfone não capta muito o que vem do monitor. Então, isso evita a realimentação, evita o feedback. Tá? A outra característica interessante do cardioide é que, apesar dele ser direcional, ele tem um campo de captação. Então, ele te perdoa um pouco o mau posicionamento. Então, às vezes você pega uma pessoa que não tem uma técnica de microfone muito boa, um palestrante, né? Alguém vai dar uma palestra ou alguém vai falar na igreja e não está acostumado a falar no microfone. A gente vê aquelas coisas de o microfone está colado na barriga, ou o microfone está apontado para o lado, e o cardioide, ele de certa forma te perdoa um pouco, ele tem uma área de captação um pouco aberta e isso ajuda bastante. Porém, todo microfone direcional tem o que a gente chama de efeito de proximidade. O efeito de proximidade significa que quanto mais perto eu falar do microfone, mais grave fica. Então existe uma amplificação natural dos graves por uma questão da direcionalidade do microfone. Então se você pega um SM58, se você pega um microfone cardioide qualquer, você fala a 4 dedos de distância do microfone, você tem um timbre de voz. Se você colar os lábios no microfone e falar, você tem um outro timbre de voz. Né? Ele é muito mais grave. O que tem as suas aplicações, né? Tem gente, cantores, que quando vão numa nota bem grave, eles chegam muito perto do microfone e isso ajuda a reforçar
anota. Tá? Mas é uma questão de ter uma boa técnica de microfone. O supercardioide, você pode dizer que é uma evolução do cardioide, tá? Apesar que evolução, entre aspas, né? Tudo depende da aplicação. Não existe microfone errado. Existe aplicação errada, né? Ou seja, você pode ter um microfone que é melhor para uma aplicação ou pior para outra aplicação. O supercardioide, ele é mais fechado à área de captação, ou seja, ele não te perdoa tanto o mau posicionamento. Se você estiver de frente para ele, ele vai soar muito bem. Se você tiver um pouquinho de lado, ele já vai mudar um pouco a característica. Então, microfone muito indicado para quem tem uma boa técnica de microfone. Tá? A maioria dos artistas profissionais, né, os cantores profissionais, eles gostam muito do supercardioide, porque eles aprendem a usar as características do microfone. Ele tem a rejeição fora do eixo mais fechada, e na parte traseira ele tem uma pequena diferença do cardioide. O ponto máximo de rejeição dele não é a 180 graus, porque se você olhar nessa ilustração, ele tem um rabinho, né, de captação a 180 graus. Então, o melhor ponto é a 126 graus, ele é para o lado. Então, ele funciona muito melhor se eu estiver trabalhando, por exemplo, com 2 monitores. Se eu estou no meio de 2 monitores, esses monitores vão estar falando exatamente para o ponto onde capta menos o supercardioide. Agora, uma característica muito, muito marcante do supercardioide é o efeito proximidade. Ele tem muito mais efeito de proximidade. Então, quando você chega muito perto do microfone, a voz vai ficar muito grave. Tá? Eu até estava precisando disso hoje com essa gripe que eu tô. Mas essa é uma diferença, por exemplo, quando você pega um SM58 comparado com um Beta 58. O Beta ele tem uma cápsula diferente, então ele tem um timbre diferente, mas um dos fatores marcantes é que o Beta é supercardioide. Então ele vai ter mais efeito proximidade. Tá? Ou seja, de longe, normalmente ele tem um timbre até mais legal do que o SM58. Mas se você colar o microfone na boca, o SM58 é capaz de soar melhor do que o Beta. Então depende muito do tipo de aplicação. Mas, por exemplo, se você quiser ressaltar o som de um baixo, por exemplo, pode ser que um Beta te ajude. Você botar o Beta na frente do amplificador de baixo, porque ele vai ficar muito perto, ele vai realçar o grave. Tudo bem que não vem só o grave que a gente quer, então a gente vai ter que dar uma equalizada para tirar um pouco daquela lama que vem junto, né? Aquela parte de 200, aquele grave meio feio, que vem tudo junto. Outros padrões polares, a gente tem hipercardioide, que é basicamente um supercardioide mais fechado ainda. A gente tem o subcardioide, que é um dos meus microfones prediletos. São microfones especiais, ou seja, não é uma coisa muito fácil de encontrar, mas eles são muito bons quando você vai microfonar grupos, tá? Por exemplo, coral, esse tipo de coisa, porque ele é muito aberto. E mesmo assim, ele tem a resistência aos 180 graus. Tá? Ele não capta o monitor, mas ele vai captar, por exemplo, um bom coral. O bidirecional, ele capta pelos dois lados opostos. Tá? Existe, obviamente, o que vem de um lado está com a fase oposta do outro. E o shotgun, ele é basicamente um supercardioide, um direcional com um tubo de interferência na frente que faz com que ele fique mais seletivo ainda. Tá? O shotgun, na verdade, ele não é um microfone que aumenta a distância que você está captando, ou seja, ele é um microfone que diminui a captação lateral. Tá? Então, ele é muito usado para broadcast, é um microfone de boom, né? Para você pegar voz mesmo colocando o microfone fora do quadro de captação. Aqui uma tabelinha comparativa entre os padrões polares que a gente viu. Eu tenho o omnidirecional,
o cardioide, o supercardioide, o hipercardioide e o bidirecional. O ângulo de cobertura deles, tá? No omnidirecional 360 graus, ou seja, ele capta em todos os sentidos. O ângulo de rejeição máxima, no caso do omnidirecional não tem, porque ele não rejeita nada em lugar nenhum, ele é igual em todos os sentidos. No cardioide é 180 graus, ou seja, é o lado oposto. No supercardioide é 126, no hipercardioide é 110, tá? No bidirecional é 90, porque ele não capta, é na lateral. Tá? Sensibilidade ao ruído ambiente, isso aí significa o quanto ele capta de ruído ambiente. Tá? No caso, comparado com a voz ou o som principal posicionado no ponto de maior captação. Tá? Então, se eu estiver na frente do microfone omnidirecional, ele vai captar ambiente igual ele capta a voz. No cardioide ele capta menos, no supercardioide menos ainda, no hipercardioide menos ainda, no bidirecional mais ou menos igual ao cardioide. Tá? E o fator de distância, que a gente vai falar daqui a pouco, é basicamente quanto eu consigo me afastar do microfone mantendo a mesma relação sinal-ruído, né, comparado a um omnidirecional. Qual que é o alcance do microfone? Não existe microfone sniper. Tá? Não existe aquela coisa de, eu quero um microfone que pegue mais longe. Não dá. Tá? O que acontece é que é tudo uma relação sinal-ruído. Então, um microfone ele vai captar igual, independente da distância. Tá? Conforme você aumenta a distância, o que acontece é que a sua fonte sonora fica mais longe do microfone, então ele vai diminuir a intensidade da sua fonte sonora. E ela vai ficando mais perto do teu nível de ruído. Tá? Então, por exemplo, se eu estou fazendo uma entrevista na rua, eu tenho ruído de trânsito. Se eu estiver colado com a boca no microfone, eu vou ter um sinal da minha voz muito mais alto do que o ruído do trânsito. Conforme eu vou afastando o microfone, a minha voz vai diminuindo. O ruído do trânsito continua do mesmo jeito, porque ele não muda. Então o que acontece é que a relação entre a minha voz e o ruído do trânsito muda, até um ponto onde, se eu afastar muito, o ruído do trânsito vai ser mais alto do que a minha voz. Tá? Então, essa é a relação. Se você estiver num ambiente muito silencioso, você vai conseguir escutar coisas definidas com uma distância muito grande. Se você estiver num ambiente muito ruidoso, você vai ter que trabalhar com o microfone muito perto. Então, captação de perto é quando a gente quer definir, quando a gente quer, por exemplo, ao vivo, num show, o monitor é alto. Então, eu estou num ambiente ruidoso, eu tenho bateria, eu tenho outros instrumentos, então o microfone tem que estar bem perto para a gente poder ter uma definição. Tá? Quando eu vou captar de longe, eu quero o ambiente. Por exemplo, se eu vou gravar um piano acústico num teatro, um piano solo, eu quero o microfone longe, porque eu quero o som do teatro. Eu quero escutar a acústica do teatro. Né? Então, a distância vai depender também do quanto de ganho você pode dar. Certo? Então, você afastar muito, digamos, se você estiver no caso de ao vivo, com o monitor. Se você afastar demais o microfone, para manter o mesmo nível da voz, você vai ter que aumentar o ganho. Você aumentando o ganho, automaticamente você tem mais chance do monitor entrar no microfone e você ter realimentação. A distância operativa, então é o que a gente falou agora há pouco, é basicamente comparado com o microfone omnidirecional, usando o omnidirecional como padrão, quão mais longe eu consigo chegar mantendo a mesma relação sinal-ruído. Tá? Então, digamos, se eu tiver a 1 centímetro do microfone, tá? Omnidirecional, eu tenho uma certa relação entre a minha voz e o ruído. Se eu usar um cardioide, eu consigo chegar a 70% mais longe, eu consigo chegar a 1,7 centímetros com a mesma relação. Se eu tiver com super, eu chego a 1,9. Se eu tiver com hiper, eu chego a 2, mantendo a mesma relação. Isso é mais ou menos para comparar o ruído, ou quanto capta de ambiente os diferentes padrões polares. A resposta em frequência é outro ponto muito importante na escolha de um microfone.
como que esse teu microfone capta o som de diferentes frequências. Ela normalmente é expressa desse jeito, tá? Você tem ganho no eixo X, tá? Ou perdão, você tem frequência no eixo X, você tem ganho no eixo Y, tá? Então, quando você olha um gráfico que nem esse que está na tela do SM57, você vê que ele responde igual às frequências do meio, tá? O que é médio, médio agudo, ele tem uma resposta basicamente plana, ele responde igual, tá? E quando você abaixa a frequência, cai a captação, e quando você sobe a frequência, tem uns pico, que esse pico é de definição, tá? Os valores, né? Os valores da resposta em frequência são frequência embaixo e dB no eixo horizontal, no eixo vertical. Tá? Então, se eu pegar o microfone desse jeito, quando é um SM57, ele não vai ter uma grande resposta de grave. Por quê? Porque como ele tem efeito de proximidade, ele quer compensar isso. Então é para ajudar a diminuir um pouco o grave quando eu chego muito perto. Em compensação, ele tem esse pico, tá? Entre 2 e 8K mais ou menos, que dá uma presença de voz, né? Valoriza, ressalta a voz. Uma resposta plana, ela é o que diz, ou seja, é plana. Ela capta igual tanto os graves como os agudos, tá? Igual em termos de áudio é um negócio relativo, né? Ou seja, ela é muito similar, né? Dependendo, quanto mais fino for o microfone, quanto mais especial for o microfone, mais plana vai ser a resposta. Tá? Mas isso significa que ele não tem aquela diminuição dos graves, ele não tem aquele pico de presença, ou seja, é um microfone mais natural. Tá? Qual a vantagem disso? A vantagem é que você tem um som mais natural. Então, se você for gravar um instrumento, tá? Você pega um instrumento de um cajón flamenco, ele tem o grave e ele tem o agudo. Então é interessante um microfone que seja aberto, que possa pegar as duas, se você for usar um microfone só. Tá? Normalmente a resposta plana dá menos feedback na região central, porque ela não tem muito pico. E o feedback normalmente acontece onde você tem pico na resposta em frequência. Por outro lado, ela é mais complicada, você tem que filtrar o que você não quer. Tá? Então, se eu estou usando um microfone de resposta plana para gravar voz ou para fazer, né, um PA de alguém cantando, eu vou ter que filtrar os graves no equalizador, eu vou ter que dar uma filtrada, talvez bem nas altas, para evitar o feedback, ter que colocar um filtro ali no meio para dar um timbre de voz que eu quero. Tá? Então ele não vai realçar naturalmente a fonte. Você também vai ter que trabalhar com ruídos. Tá? Então se eu estiver usando, por exemplo, normalmente o microfone de over, eles são bem planos. Tá? Se eu estiver usando um microfone de over e eu não quero bumbo no som do meu over, eu vou ter que filtrar o grave do microfone para evitar que o bumbo entre no microfone do over. Tá? Então a aplicação é tudo que eu quiser um som natural. Tá? Com uma gravação, até mesmo num PA, quando eu quero uma captação natural. A resposta ajustada, o que a gente chama de resposta ajustada, é basicamente um microfone de voz. Tá? A nossa voz, a gente não fala no grave profundo. Tá? A gente também não fala no agudo muito alto. Então a gente está meio ali no médio e a gente tem uma faixa de frequência entre 2K e 8K que ajuda a inteligibilidade e ajuda a presença, ou seja, traz o microfone, traz mais atenção para o microfone. Tá? Então, um microfone com resposta ajustada é justamente isso. Ele tira o que eu não preciso. Ele vai tirar o grave, ele vai tirar um pouco de agudo, ele vai dar uma presença ali na inteligibilidade para ficar mais fácil de trabalhar. Tá? A vantagem é que ele realça a fonte, então, no caso a voz,
Ele é menos susceptível a ruído externo. Por exemplo, quando eu uso um SM57 na caixa de uma bateria, entra menos bumbo. Por quê? Porque ele não responde tanto nos graves. Então o bumbo não valoriza no microfone. Tá? Entra menos prato, menos chimbal, porque ele também não responde no agudinho de tudo. Né? Isso é tudo bem, a região média entra, mas o mais agudinho não entra tanto. Tá? Então ele não tem uma precisão na captação, tem uma faixa de frequência mais limitada, tá? Ele altera o timbre, então não é uma coisa que você vai escutar através do microfone, vai escutar acusticamente e vai ser igual, porque a resposta é diferente. Tá? Mas em compensação ele é ótimo para vozes, tá? Para alguns instrumentos que a faixa central é onde você realmente quer, tá? E ele te ajuda no ao vivo a diminuir realimentação de baixa, a diminuir realimentação de muito alta, tá? E te ajuda em aplicações mais simples, onde você não tenha um equalizador muito detalhado. Tá? Então você pode, por exemplo, ligar um SM58 numa caixa amplificada, tá? E o som já vai te sair bem bom, ou seja, não vai ser o ideal, pode ser que você teria que dar um toquinho no equalizador e tal, mas já é muito melhor do que se você ligar um flat. Se você ligar um microfone flat numa caixa amplificada, por exemplo, vai sobrar grave pra caramba, vai sobrar agudo, vai espirrar agudo pra caramba. Então, essas são as vantagens de você ter um microfone com a resposta ajustada. Então, como selecionar o microfone correto? Aplicação. Primeiro você tem que saber para que eu vou usar o microfone. Um microfone é bom para uma coisa, outro microfone é bom para outra coisa. Eu vou usar para voz, eu vou usar para instrumento, que instrumento? Tá? Eu vou cantar ou eu vou fazer uma reportagem? Eu vou estar falando, ou é uma palestra? Tá? Então, tudo isso vai dizer para que eu vou usar, ou seja, as características do microfone. Tá? Existem microfones que funcionam para a maioria das aplicações? Existe, mas ele vai funcionar melhor para algumas aplicações e não tão bom para outras aplicações. Que ambiente que eu vou usar? Eu vou usar no palco, eu vou usar no estúdio, eu tenho muito ruído, eu tenho pouco ruído, e principalmente, qual é a minha preferência? Escute e tome sua decisão. Tá? Microfones de características muito parecidas, eles têm alterações de timbre bem significativas. Então, precisa ver que timbre que você quer. O que você quer escutar. Tá? Existem cantores que, por exemplo, sempre usaram o SM57. Eles gostam mais do SM57 do que do SM58 para cantar. Tá errado? Não. É uma questão de gosto particular. Essa tabelinha ajuda a gente. Isso tem na internet com uma melhor resolução. Você pode buscar isso. Você procurar a resposta em frequência dos instrumentos, você vai achar essa tabela. E ela é muito interessante porque ela te ajuda não só na escolha do microfone, mas ela te ajuda também na equalização e tudo mais. O que está em preto são as fundamentais, ou seja, as frequências que os instrumentos geram. E o que seria um cinza, que está meio pontilhado assim, são os harmônicos. Então aí você tem uma ideia, por exemplo, você pegar voz, tá? E perdão pelo o voz está escrito em espanhol. Se você pega um tenor, ele vai baixar mais do que um alto, que seria um contralto, e um soprano. Ou seja, uma cantora soprano não vai descer tanto a nota como desce um tenor. Tá? Os harmônicos também do soprano são mais altos, apesar que nessa faixa exatamente, ali nos 10K, vai variar muito pouco. Tá? Se você pegar um instrumento, por exemplo, um bumbo de bateria, ele está lá embaixo. Tá? E tem harmônicos altos? Tem. Alguns deles fazem diferença, outros nem tanto.
Então é uma tabelinha que ajuda, e embaixo você tem as frequências e o que elas são equivalentes com relação ao piano. Então vamos falar de sugestões. De novo, cada um tem um gosto, testa os microfones, tá? E escuta, tá? E toma a sua decisão. Por muito tempo eu usei certos microfones de bumbo, que eu achava que eram microfones finos e não sei o quê, e não gostava do som. Eu acabei gostando mais do som de um microfone de bumbo mais econômico, sabe? Mais barato. Então é tudo uma questão de gosto. Não necessariamente o microfone mais caro vai ser o que você gosta mais. Vozes no estúdio dinâmico. Tá? Hoje em dia não é muita gente que grava voz em estúdio com dinâmico. Tem suas grandes vantagens. Tá? Depende de como você usa. Um exemplo, o Thriller do Michael Jackson foi gravado inteiro com SM7. Tá? O Quincy Jones escolheu o SM7. Agora, o SM7 é muito utilizado também em estúdio, mas de rádio. Tá? Então, é um microfone bem utilizado em estúdio de rádio. Ele tem uma diferença, uma característica, que a tela dele, a grade, é muito longe da cápsula. Então, mesmo que eu colar na grade, eu não tenho um efeito de proximidade tão grande, porque eu ainda tenho um bom espaço dentro do microfone até chegar na cápsula. Vozes no estúdio, condensador. Tem algumas opções de condensador, desde o PGA 27. O PGA 27 é uma ótima relação custo-benefício. Tá? Um microfone de alto nível, por um preço bem econômico. Se você estiver começando o seu home studio e precisar de um microfone para gravar um montão de coisa, o PGA 27 é uma ótima opção. O SM27 é um nível um pouquinho melhor do que o PGA 27. O KSM 42 já é um outro nível, mais detalhe, uma captação mais plana. Vozes ao vivo. O PGA 58 é a versão mais econômica, o SM 58 é o clássico, tá? E o Beta 58, como a gente já falou, é a versão supercardioide, com uma cápsula que responde um pouquinho mais nos agudos. Então, o Beta 58 é mais legal para cantar? É. Mas tem que ter uma certa técnica de microfone. Se você não tiver uma técnica muito boa de microfone, o resultado é melhor com o SM58 do que com o Beta. Condensadores. Então, eu tenho 3 modelos de condensadores. O SM86 é o condensador que já chega mais, tem um timbre mais parecido com o dinâmico. Tá? Dizem que ele é o filho do SM58 com o Beta 87. O Beta 87 é um condensador clássico da Shure, muita gente adora ele. Na versão com fio, ele é um microfone que as mulheres gostam muito porque ele é ergonômico. Como ele é mais fininho, às vezes você tem a mão pequena, você não sente ele tão pesado na mão, e ele tem uma captação que agrada muito, uma alta bem definida, um microfone muito popular. O KSM9 é o Rolls Royce dos microfones de palco. Ele tem 2 modelos, o KSM9 e o KSM9HS. Embaixo do globo, se você tira o globo dele, na cápsula tem uma chavinha. Essa chavinha te permite trocar no KSM9 de cardioide para supercardioide. Então você vai fazer uma entrevista, você vai jogar para alguém que não tem uma boa técnica de microfone, você põe no cardioide. Você quer alguém que tem uma boa técnica de microfone, que você precisa de um maior isolamento no palco, você põe em supercardioide. Já o HS, ele vai de subcardioide, então para você usar num coral, para você usar em uma captação de maior distância, ou você joga em hipercardioide, que é para alguém que quer um bom isolamento, tá? E tem uma boa técnica de microfone. Piano é um dos instrumentos mais complicados para se tirar som. Um professor meu falou uma vez que a melhor coisa para você saber aonde colocar um microfone no piano é enfiar a cabeça no piano primeiro e escutar o som que você quer.
de preferência com o próprio pianista tocando. Algumas opções para piano, especialmente para ao vivo. O piano também depende muito disso, como você quer. O que é que você está fazendo? É um concerto de piano? Você está num teatro, você precisa amplificar um concerto solo de piano, é uma coisa. Você vai estar usando um piano de cauda num grupo de jazz, é outra coisa. Tá? Você está amplificando o piano vertical da igreja, é uma outra coisa. Tá? Mas basicamente, a regra é, o piano como tem uma extensão muito aberta, tá? Você vai querer um microfone que seja plano, que seja condensador, porque ele vai te responder muito bem nas altas, nos harmônicos do piano, e o resposta plana, que ele vai responder bem no grave também. Um dos microfones que eu mais gosto da linha da Shure é o Beta 181. Ele é captação lateral, então a vantagem se você estiver usando um piano é que você pode colocar ele paralelo às cordas, ele fica muito perto das cordas e ele não te capta muito o ambiente, especialmente se for um piano de cauda. A gente teve um ótimo resultado disso, por exemplo, ano passado no Latin Grammys, quando o Eric Schilling resolveu colocar o Beta 181 no piano do Ruben Blades, que é um cantor famoso que fez um disco de tango que ganhou o Grammy ano passado, e soou fantástico, assim, com uma banda jazz, tango, com monitor e tudo mais, e o Beta 181, um ótimo som, um bom ganho antes de feedback. Overs. A gente vai ver aí uma tendência que toda vez que a gente precisa de condensador, basicamente os microfones são os mesmos, ou seja, não muda muita coisa. É tudo uma questão de mecânica. Ou seja, que microfone é melhor mecanicamente para você? Por exemplo, o Beta 181 ele é captação lateral e ele é um microfone muito pequeno. Então ele desaparece no palco e você consegue colocar ele bem perto da fonte sonora. Tá? Então é bem interessante. Como over, já não seria muito a minha opção porque ele é captação lateral. Eu não gosto de ver a bateria com o microfone de lado. Eu prefiro usar um microfone que venha por cima. Tá, o KSM32 e o KSM44 são ótimos, tá, dentro do estúdio. No palco, o diretor de fotografia não vai gostar muito. Eles são muito grandes, na maioria das vezes. Tá? Esse tipo de microfone de captação frontal, a minha opção para over sempre é o KSM137, porque ele é pequenininho, tem uma resposta plana, tem os filtros, então você já pode tirar o bumbo no próprio microfone. Tá? Já diminui bem a contaminação do bumbo e da caixa no over. O KSM 141 ele é igual ao 137, mas tem uma chavinha que você pode mudar para omnidirecional, então te ajuda bastante. O SM81 é o clássico, né? Ele é o microfone de over de bateria desde os anos 70. E o SM137 é uma versão mais econômica deles. Tem o PGA 81 agora também, que é uma versão mais econômica ainda. Sopro a gente tem que fazer uma distinção grande entre metais e madeiras. Na madeira, no oboé, no fagote, no clarinete, você tem que ter um microfone com uma maior precisão, uma resposta mais aberta, tá? Mas não tem uma pressão sonora tão grande. No caso dos metais, num trombone, num trompete principalmente, você precisa ter alguma coisa que aguente muito alta pressão sonora. Por isso que o microfone de fita é uma boa solução. Eu já não usaria um microfone de fita para um clarinete em aplicações tradicionais. O Beta 27 é um microfone muito interessante porque ele é um microfone tipo de estúdio, lateral, mas ele é supercardioide. Então ele é muito legal para você isolar os metais. Se você tiver, por exemplo, trombone e trompete um do lado do outro, e você quer isolar bastante, o Beta 27 é um microfone legal para isso. Tá? De novo o Beta 181. E o Beta 98, que o Beta 98 você tem uma opção que ele vem com um clipe para você prender na borda do saxofone, na borda do trombone. Tá? E especialmente se for usar sem fio, para dar mobilidade para o músico. Guitarra acústica, cordas.
O PGA 27, de novo, é aquilo que eu falei, se você for ter um microfone econômico, para ter um microfone só, ele provavelmente é uma das melhores opções do mercado. O Beta 27, quando você precisa isolar mais, ou você quer dar um efeito proximidade maior, por exemplo, um contrabaixo, tá? Um baixo de pau. E o KSM 32 é a mesma coisa, tá? Só que ele já é cardioide, então ele já é um microfone maior, mas, por exemplo, para um violão, ele soa muito bem. Os condensers de diafragma pequeno também são ótimos para esse tipo de aplicação, tá? Você coloca sobre o 12º traste ali, uns 30, 40 centímetros pelo menos de distância, você vai ter um som bem natural de violão, sem muita unha, sem muito ruído e bem natural. Amplificador. Amplificador, o lance é que você tem que deixar o microfone muito perto do amplificador. Então, o Beta 181, por exemplo, ele é bem interessante com a captação lateral, você pode colar ele no amplificador, mas ele tem um timbre mais legal se for tipo um Fender Twin, um amplificador não tão distorcido. Se você tiver, por exemplo, um Marshall, o Beta 27 ele é bem mais legal porque como ele tem um efeito de proximidade grande, ele dá uma engordada no som, vem aquele grave para não ficar aquele som de abelha da guitarra. Tá? E o KSM32 já aplicações mais, se você quer alguma coisa mais plana. Tá? Você tem a opção dos dinâmicos, no caso do amplificador de baixo, guitarra, muita gente gosta do SM57 e do Beta 57, eles são muito utilizados. E uma versão bem econômica hoje, que funciona muito bem para amplificadores, é o PGA 181. Você pode colocar ele bem perto do amplificador e ele é bem mais econômico do que o Beta 181, por exemplo. Caixa e tom. Depende muito do timbre que você quer. Tá? Se você estiver microfonando uma caixa de jazz, por exemplo, você não tem que se preocupar muito com as altas frequências, com os altos harmônicos, porque a caixa de jazz tem muito pouca esteira. Mas se você estiver microfonando uma caixa pop, às vezes você quer dois microfones, inclusive, um na esteira e um em cima. Então aí depende muito. O Beta 181 ele tem uma grande vantagem, você pode colocar ele de lado na caixa para ele captar tanto em cima como embaixo. Tá? Então é uma técnica interessante também. O 57 e os dois 57, tanto o Beta quanto o SM, eles têm a vantagem de ser dinâmicos, ou seja, você vai isolar mais ainda o som da caixa. Se você for para o lado do condensador, o 98 é o mais utilizado. Aí é uma questão de montagem mecânica, o 98DS ele permite você colocar no instrumento, o Beta 98 AMP ele usa suporte de microfone. E o Beta 56 é mais ou menos um Beta 57, só que menorzinho, com um suporte fixo, ou seja, fica mais fácil. Veja que é muito uma questão mecânica às vezes e não de sonoridade. Bumbo, o clássico é o Beta 52. Tá? O Beta 52 é um dos microfones mais utilizados quando o bumbo tem uma abertura na frente e você usa o microfone dentro da abertura. Música popular, o pessoal gosta muito do Beta 91 dentro do bumbo. Então ele vai dentro do bumbo, em cima da almofada, porque ele fica perto do pedal. Então ele dá aquele beijo do pedal e às vezes complementa com o Beta 52 que dá o grave. E os dois juntos, existe um acoplamento acústico que causa um cancelamento em torno de 400 mais ou menos, que é uma frequência bem indesejável no bumbo. Então já é uma equalização natural aí que faz o bumbo soar mais legal. E o PGA 52 é uma versão mais econômica do Beta 52. Eu vou pedir desculpa, a gente se estendeu um pouco hoje, acho que eu falei demais. A gente não tem muito tempo para pergunta. Se vocês tiverem alguma pergunta de imediato, pode colocar, eu respondo. Se não, manda para mim no e-mail, o e-mail está aí na tela. Tá? Eu agradeço muito a presença de vocês.
Microfone para coral, eu gosto muito do Beta 181 ou do PGA 181. Só que eles são microfones para você colocar em estante. Então você coloca o suporte e põe, né? E precisa tomar muito cuidado com o monitor, especialmente igreja tem muita reverberação para evitar feedback. Se o coral for bom, eles conseguem cantar sem monitor, só vindo a referência tonal no monitor, ou seja, ou o órgão ou um violão, alguma coisa que está dando a referência tonal. Tá? Esse seria a melhor opção. Microfone para palestra, corporativo. Se for microfone de mão, é SM58. É a melhor coisa. Ele vai perdoar o mau uso, porque muitos palestrantes não sabem usar microfone. Tá? E eu não entrei em microfone de lapela, mas aí o lapela também é uma opção, especialmente quando você vai para o sem fio. Bom, pessoal, muito obrigado. Que tenham um bom fim de semana e a gente se fala na semana que vem. Até mais.